Queridos, nós vamos continuar uma série de mensagens que o pastor começou há alguns domingos atrás, algumas semanas atrás, sobre o que nós temos falado? O reino de Deus. E nós temos visto algumas características do reino de Deus, e o pastor, quando ele me convidou para trazer a palavra nessa noite, ele me sugeriu que eu continuasse a respeito do reino de Deus e do exercício da justiça. Nós vemos algumas questões sobre o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós vemos que sobre o reino de Deus em alguns domingos passados, que nós precisamos tomar a cultura, o reino que vem dos céus e não o reino terrestre, as condições, a justiça que vem dos céus e não a justiça terrena, que é o Senhor que rege, que governa as nossas vidas sobre todas as coisas. Nós falamos sobre o exercício da justiça, que é o exercício da palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, expressando a justiça do Senhor. E o pastor nos sugeriu que nós falássemos hoje sobre um tema que não é fácil de falar, sobre um tema que ou melhor dizendo, é um tema fácil de falar, mas difícil de se viver. Nós vamos falar hoje sobre o exercício da justiça, que se chama perdão. Diga para o irmão do seu lado, perdão. Nós vamos falar sobre perdão hoje, querido. É um tema que talvez seja fácil de falar, mas difícil da gente viver. Estou mentindo ou não? Se você tem facilidade para perdoar, por gentileza, como o Cláudio falou, ora pela minha vida no final do culto, que nós precisamos dessa graça. Queridos, eu estava compartilhando outro dia, no Ministério de Jovens, que quando o Senhor Jesus veio, Ele começou o seu ministério, Ele começa a trazer algumas inversões de valores daquela cultura na época. Para você ter ideia, os religiosos da época eram pessoas que tinham apenas aparências de piedade. Pessoas que tinham apenas aparências de servos do Senhor. Pessoas que aparentemente eram religiosas, eram devotas, eram servas do Senhor. Mas a Bíblia diz que certa vez Jesus chamou eles, os religiosos da época, de sepulcros caiados, para você ter uma ideia. Um sepulcro, um túmulo que é bonito por fora, mas que por dentro só há podridão, só há coisas ruins. Então, os religiosos daquela época, pelo menos a grande maioria, eram pessoas que demonstravam exteriormente que eram devotas. Você olhava para as pessoas olhavam para os religiosos, fariseus, saduceus, os essênios, os religiosos da época, e falavam, estes são homens de Deus, estes são pessoas tementes, piedosas. Por quê? Porque eles jejuam, eles oram em praças públicas, eles são pessoas que se entristecem, eles rasgam suas vestes diante dos erros, dos pecados, enfim, são pessoas religiosas. Mas nós vemos em algumas histórias, estudando os evangelhos, que muitas daquelas coisas eram apenas aparência exterior. E aí quando Jesus vem, quando ele inicia o seu ministério, ele vira a mesa da religião e ele começa a confrontar essa religiosidade da época. E ele faz com que o homem e os religiosos, as pessoas que se diziam povo de Deus, não apenas expressassem exteriormente que eram tementes a Deus, mas que, sobretudo, elas olhassem para dentro de si e analisassem a sua condição diante de Deus. Analisassem se de fato, dentro de si, em seus corações, eram pessoas piedosas, eram pessoas devotas ao Senhor. Você consegue imaginar, em meio a uma multidão que seguia Jesus, em meio àquela multidão tinha pobres, ricos, tinha empresários, tinha religiosos, tinha pessoas totalmente leigas à palavra de Deus, pessoas desprezadas pela comunidade, doentes que eram excluídos do povo de Deus. Tinha todo tipo de pessoas seguindo a Jesus. E de repente Jesus vem com mensagens que confrontam toda a religiosidade da época, como por exemplo, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E ele começa a trazer uma palavra que até então não era pregada naquele tempo. Ele começa a confrontar. Ele dizia: até então, vocês têm vivido de uma forma que é olho por olho, dente por dente. Você ama aquela pessoa que te ama, mas você despreza o seu inimigo. Mas em verdade eu te digo, mais bem-aventurado é se você amar o seu inimigo, se você orar por aquele que te persegue. Ele começa a confrontar. Você pensa os religiosos começando a ouvir esse tipo de mensagem, era algo que doía nos seus ouvidos, eles não estavam acostumados com isso. E ele começa a dizer algumas mensagens de confronto. Até então, homem, você pensa que adulterar é pegar uma mulher, o seu próximo, e se deitar com ela. Mas eu te digo, você adultera contra uma mulher se você apenas desejá-la com o seu coração. Você já adulterou. Ele começa a fazer com que as pessoas olhem para dentro de si, reflitam, olhem para dentro do seu coração. Não apenas para aquilo que está fora, mas principalmente para aquilo que está dentro do seu coração. Não é confrontador esse tipo de mensagem, querido? Ele começa a dizer, querido, palavras duras, palavras pesadas a ponto de que muitas pessoas desejavam matar o Senhor Jesus Cristo porque não aguentavam ouvir esse tipo de mensagem. E ele começa a falar sobre o reino de Deus. João Batista, que foi o seu antecessor no ministério, a primeira mensagem dele era: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem, é batizado no Rio Jordão, começa a dar início ao seu ministério aqui na terra, que iria durar pouco tempo, apenas talvez 3 anos, e também começa a pregar essa mensagem sobre o reino de Deus. E a mensagem dele se resume na resposta que ele deu para Pilatos, instantes antes de ele ser crucificado e pendurado numa cruz. Ele dá uma resposta que mostra por que a mensagem, a vida dele era diferente. Ele fala para Pilatos a seguinte coisa: o meu reino, ele não é da terra, o meu reino é dos céus. E por meu reino ser dos céus, é por isso que a minha mensagem, a minha vida, ela confronta a vida terrena, a cultura terrena de vocês. Então nós temos aprendido sobre o reino de Deus, querido. Que o reino, nosso reino, o reino que nós devemos viver, é o reino e a cultura dos céus, e não a cultura da terra. A cultura da terra diz uma coisa, a cultura dos homens diz que nós devemos fazer tantas coisas, mas nós não seguimos essa cultura terrena, nós seguimos a cultura dos céus, amém? Nós seguimos a cultura do nosso Rei Jesus Cristo. E a cultura dos céus, querido, ela é totalmente invertida nos valores terrenos. E um dos valores dos céus que nós precisamos aprender, que nós vamos falar nessa noite, é o perdão. Uma das características do reino dos céus é o perdão. Imagine você, querido. Os judeus, eles estavam acostumados a apedrejar mulheres adúlteras, a apedrejar, matar pessoas por causa dos seus crimes. Ele começou o seu ministério no meio de um povo que odiava os gentios. O povo judeu, eles odiavam os gentios, que era um povo totalmente misturado, não eram judeus de uma raça pura. Então eles tinham ódio daquelas pessoas. É mais ou menos o que acontece hoje em dia na Palestina e Israel. Não é muito diferente essa guerra e essa rixa de há 20 anos. O povo estava condenado a cortar a mão daquela pessoa que roubava, a furar o olho daquela pessoa que olhou meio torto para ela. Eles estavam acostumados com uma cultura que era violenta, que era muito no externo, no exterior. Aí, em meio a tudo isso, Jesus aparece dizendo que existe um caminho mais sublime, um caminho mais nobre, que é o caminho do amor, é o caminho do perdão. Existe um caminho superior a tudo isso que vocês têm vivido. No Salmos 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante dele. Misericórdia, bondade vão adiante do nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre perdão.
Existe uma frase de C.S. Lewis que diz assim: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre perdão até que se tem alguém para se perdoar. Outra pessoa diz assim: eu amo a humanidade, eu só não tolero as pessoas. É fácil a gente falar sobre perdão, querido? Não é. Não é fácil a gente perdoar, vamos e venhamos. Tem pessoas que têm mais facilidade. Tem pessoas que talvez, assim como eu, têm um pouco de dificuldade de perdoar. Eu sofri um pouquinho no começo da minha conversão porque eu não queria abrir mão daquele orgulho que me segurava. Que fazia com que eu não gostava de me humilhar diante de pessoas, de me arrepender, ou de vir a público pedir perdão. Eu dei uma sofrida. Quem era assim como eu? Assim? Era minha luta para perdoar. Olha aí, irmão. Estou sozinho. O fato é que o mundo está encharcado de ódio, querido. Mágoa, vingança. O coração das pessoas está amargo. Se você trabalha aí no mundo secular, se você vai para a faculdade hoje, se você sai, vai para um shopping passear com a sua família, você começa a perceber atitudes de pessoas que são permeadas por ódio, por rancor, pessoas egoístas que só pensam em si mesmas. E tudo isso, a Bíblia fala, que também pode ser reflexo da dureza do coração das pessoas, a falta de perdão. Como a nossa pastora costuma dizer, já viu que as pessoas são meio dubladas? Já viu ou não? Dá uma olhada nesse irmão aí, ele não está nublado. Dá um sorriso para ele. Fala, irmão, você não é nublado, não. Não faz cara de nublado para mim, meu irmão. Meio céu de Curitiba, assim, meio cinzento. Tem pessoas que você olha para ela, meu irmão do céu, você vai dar vontade de chorar olhando para ela, porque a pessoa, sabe aquela pessoa sisuda? Tem esse termo, sisuda? Pessoa, sabe, carrancuda, amargurada. Pessoa que você fica perto, assim, você chega, meu Deus do céu, sai meio derrotado perto da pessoa. É ou não é verdade? Está mentindo ou não? Misericórdia. Não é o caso dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Aqui só tem um povo alegre, feliz, que expressa Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas você sabia que é comprovado, a Organização Mundial da Saúde já comprovou, já testou isso, que mais do que 50% das pessoas que passam em hospitais, elas têm doenças, as principais doenças que assolam essas pessoas. Olha só, mais que a metade. São doenças da alma. São doenças psicossomáticas, se chamam. São pessoas amarguradas. Pessoas que têm problemas com os pais. São pessoas que odeiam seus pais, odeiam pessoas. São pessoas que precisam liberar perdão. E isso começa a afetar até mesmo o seu psicológico, até mesmo o seu físico. Pessoas depressivas que não querem sair de casa porque elas se sentem abandonadas, elas se sentem inferiores. A última pessoa a ser lembrada, e ela não quer sorrir, ela não quer levantar da cama. Pessoas entregues a uma depressão profunda. Como existem pessoas assim em nosso meio hoje em dia. E muitas vezes, querido, atrás de um sorriso bonito, existe um coração partido e destruído. Muitas vezes, atrás de uma foto bonita de um casal no Facebook, existe um lar destruído e governado pela carne. Estão mentindo ou não? Você está fazendo essa cara sisuda para mim, então? Dá um sorriso, meu irmão. Em Efésios capítulo 2, diz, e é um texto maravilhoso que fala um pouco sobre a obra da cruz, diz que antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, todos nós, independente se nós éramos bonzinhos ou não, independente se a gente tinha a cara de Jesus, que era impossível antes de conhecê-lo ou não, independente se não roubava, se não fumava, se não prostituía, se não fazia as coisas erradas, todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, éramos governados pelo Espírito deste mundo e nós obedecíamos à carne. Todos nós estávamos destinados ao inferno eterno. Mas a Bíblia também diz que Deus, em seu muito amor,
com que Ele nos amou, Ele enviou o Seu único Filho para que Ele pagasse a dívida que a nós estava proposta e nos restituísse de volta a comunhão com o Pai. Através desse sacrifício, nós voltamos à presença de Deus, à ligação com Deus. A dívida foi perdoada por Deus. Alguém aqui já disse aquela frase: eu não levo desafio para casa. Eu não levo desaforo para casa. Não levante sua mão. Eu não sou de levar desaforo para casa. Comigo o negócio é mais embaixo. Ah, meu filho, comigo aqui é toma lá da cola, ó. Alguém era luta assim igual eu? Não levanta a mão. Cada um tem o que merece. Já ouviram isso por aí ou não? Ah, isso que ele fez merece o troco, hein? Não vai ficar barato. Não vai ficar assim, não. Já viu vingança assim, não? Vai ter troco. Sangue nos olhos, como ele diz. A vingança é um prato que se come frio. Quantos de nós não usávamos frases como essa? Como é? Tem outra aí? Olho por olho, dente por dente. Comigo é assim. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Vai ter que ficar te olhando na plateia. Vingança com sabor de mel aí. Queridos, a gente dá risada, mas eu já vi vários cristãos, queridos, pessoas que eram homens e mulheres de Deus, se desviarem dos caminhos do Senhor, por conta de uma falta de perdão, por conta de mágoa com outras pessoas, por conta de dificuldades que elas enfrentaram nos seus relacionamentos, abandonaram os caminhos do Senhor. O Mike está aqui ou não? O Mike não vai me deixar mentir que nós vamos no evangelismo e nós encontramos pessoas que estão nas ruas. Você começa a conversar com ela, e elas estão nas ruas. E muitas falam: cara, eu me frustrei com o pastor, eu me frustrei com o irmão, com o líder de célula. Eu era ministro de louvor, eu era pregador, eu era presbítero, eu era isso e aquilo na casa do Senhor. E hoje eu sou aqui. Pessoas magoadas, amarguradas, vivendo nas ruas. Quem de nós não conhece casamentos que chegaram à ruína por conta da falta de perdão? Talvez até já vivemos 2 ou 3 casamentos por conta da falta de perdão. Porque nós não conseguimos perdoar, liberar perdão à pessoa que nos frustrou, que pecou contra nós, que errou contra a nossa vida. Então esse assunto de perdão, querido, ele é muito sério. Ele deve ser falado, ele deve ser pregado, ele deve ser ministrado, mas acima de tudo ele tem que ser vivido. É verdade? Amém? Glória a Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 18, verso 21. Queridos, o perdão, ele deve ser uma marca do cristão. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mas de antemão nós precisamos saber que o perdão deve ser expresso naturalmente pela vida do cristão, do crente do Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, o verso 21. Não vou ler não, vou chamar alguém. Jura, vem aqui, Jura, por favor. Sem óculos? Vem outro aqui então. Vem, Cláudio, você também, Thiago. Me ajuda aqui, por favor. Pode vir também, Cláudio. Vocês estão muito sisudos olhando para mim. Vou ter que fazer um teatro aqui para ver se você dá um sorriso para mim, em nome de Jesus. Quem tem cara de rei aqui? Eu acho que o Cláudio tem mais cara de rei. Existe um rei aqui. Ei, Thiago, vamos ver. Olha só, Mateus 18, verso 21. Vai acompanhando. Então Pedro, aproximando-se dele, tinha que ser Pedro, né? Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, Senhor.
dando uma despertinha como sempre, porque talvez ele estava devendo alguma coisa e não queria perdoar alguém. Aí Jesus diz, não te digo que até 7, meu filho, mas até 70 vezes 7. Tomou nas ideias, né? Aí Jesus continua. Por isso o reino dos céus, quando ele diz por isso, ele está ligando ao assunto de perdão. Ele vai começar uma parábola aqui, ele está ligando a esse assunto de perdão. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Estava ali o rei, bonito, cheiroso, e ele queria, de repente o rei deu na teia dele, e ele tinha vários devedores para este rei. E aí ele começou, nossa, eu tenho que cobrar essas dívidas. Vou começar a fazer conta dessas dívidas, eu sei que vai entrar uma grana para mim, para o meu reinado. E aí continua. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Esse é o Tiago. Faz uma carta de devedor. Aí o rei manda chamar esse devedor 10.000 talentos. Olha só, um talento ele equivalia a 6.000 denários. Não ajudou muito, né? 6.000 denários. Um denário era igual a um dia de trabalho. Pensa comigo, faz as contas. Quem é bom de matemática, me ajuda. Um denário equivalia a um dia de trabalho. E um talento equivalia a 6.000 denários. 6.000 dias de trabalho. Impossível, né? E esse camarada não estava devendo apenas um talento, ele estava devendo quanto ali? 10.000 talentos. O resto da vida, nem que fique, mas nem que ele morresse, o osso dele ficasse pagando, não dá. Era impossível. Mas sabe o que Jesus está fazendo aqui? É aquilo que no português chama de hipérbole. É um exagero de linguagem. Ele já está fazendo isso para exagerar mesmo. Para quê? Para fazer com que a gente veja que é impossível esse devedor aqui pagar a dívida dele. É impossível. Nem que você trabalhar a vida inteira e morrer, ele não vai pagar. Aí, o rei manda chamar esse camarada aqui e fala, filho, você está me devendo 10.000 talentos. Cadê minha grana? Cadê? Aí, o camarada ali já começa a chorar. É impossível te pagar, rei. Me perdoa. É impossível eu te pagar, rei. E aí, sabe o que o rei fala? Então faz o seguinte, filho, vou vender você, sua mulher, seus filhos, todos os seus bens, para que fique pela dívida que você me deve. E aí, na hora, o devedor já cai em pranto. Não, pelo amor de Deus. Está muito feliz esse devedor. Está muito feliz, cara. Eu queria dever desse jeito, cara. Eu queria dever assim, cara. O devedor mais feliz que eu conheço na vida. Ele falou, pelo amor de Deus, rei, minha família não, meus bens não, minha casa, meu Deus do céu, por favor, rei, me perdoa, por gentileza. Um devedor que serve, olha só. Já paguei a dívida, né? E aí o rei, que é um rei muito bom, muito justo, olha a cara de justo, aí ele pega... Ele começa a ter compaixão desse servo, porque o servo estava desesperado e não ia conseguir pagar a dívida dele. E ele queria a família dele. Aí o rei, tudo bem, meu servo, eu tenho compaixão de você. Faz o seguinte, está zerada a nossa dívida, está zerada a nossa conta. Vai com o abraço, filho, vai, está tudo certo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí esse devedor, calma aí, vem aqui, aí o devedor, feliz da vida, sai, claro, saltitante, alegre, feliz, porque ele zerou a dívida com o rei, que era impossível ele pagar. Aí o que acontece? Ele encontra outro camarada que devia para ele. Quem que vai ser esse camarada aqui? Meu Deus do céu. Ajuda aqui, Mateus. Você mesmo, filho. É conserva do rei. É irmão, é o próximo. Aí, feliz da vida, encontra o Mateus aqui. Já está cobrando, vamos acompanhar lá o texto. Olha lá, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros, 100 denários, e lançando mão de... Alguém fala outra versão aí, não? 100 dinheiros, dou-lhe uma, 100 denários, amém? Ele devia 100 denários, e aí o que acontece? Ele começa a esganar o Mateus, porque ele devia 100 denários para ele.
Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, eles se entristeceram muito e foram declarar ao rei o que tinha acontecido ao rei. Isso foi salário. Isso foi no trono. As pessoas que estavam ao redor começaram a ver essa cena. Mas esse aqui não foi o cara que foi perdoado pelo rei agora de uma dívida enorme. Por que ele está cobrando o cara que deve bem menos para ele? Eles foram avisar o rei na hora. Ó rei, seguinte, aquele cara que você acabou de perdoar, ele foi lá e queria matar aquele outro camarada que devia pouca coisa para ele. E o rei, que era um rei bonito, cheiroso, justo, ficou irado dessa vez. Pode mandar chamar esse camarada aqui. Pensa um cara que tremeu na base agora para entrar na presença do rei. Olha o texto que diz: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares a cada um dos seus irmãos. Amém? Obrigado, Pedro. Uma salva de palmas desse rei. Bonitos os teus servos. Agora está mais feliz, agora está mais alegre. Olha só essa história, querido. O rei representa o nosso Deus. O Tiago, que era o conservo, representa nós, as nossas vidas. E o conservo, que era o Mateus, representa o nosso irmão, o nosso próximo. Nós, queridos, tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Nós tínhamos uma dívida para com o Senhor. A Bíblia diz que o preço, o salário do pecado é a... Nós só poderíamos pagar a Deus a nossa dívida através da morte. E a Bíblia diz que este rei que é justo, que é um rei que governa, que é sábio, ele perdoou as nossas dívidas como? Enviando o seu único filho para nos comprar a preço de sangue. Jesus Cristo, quando foi pendurado no madeiro, ele pagou a dívida que estava proposta para mim e para você. A dívida que era impossível nós pagarmos, a dívida que era impossível sequer nós imaginarmos. A Bíblia diz que ele levou sobre si os cravos que feriram ele, a coroa de espinhos, o sangue que ele jorrou naquela cruz. Tudo isso foi um preço pago para que ele pudesse nos comprar e o Pai perdoasse as nossas dívidas. E agora o Pai está falando, este Rei justo está falando, da mesma forma com que vocês receberam esse perdão, da mesma forma vocês devem perdoar o próximo. Da mesma forma vocês devem exercer perdão para a pessoa, para o irmão que está do seu lado. Lucas 7:47. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Jesus está falando sobre aquela mulher que ungiu os seus pés, que derramou sobre os seus pés lágrimas e enxugou com os seus cabelos. E as pessoas tentaram parar aquela mulher e ele fala: ei, pare, deixa. Porque ela entendeu que muitos pecados delas foram perdoados. E Jesus disse: a quem muito é perdoado, muito ama. O ponto central do perdão, querido, no reino de Deus, é nós entendermos o quanto era a nossa dívida e o quanto nós fomos perdoados por Ele. Nós não conseguimos pensar ou falar sobre perdão se nós não entendermos a dívida que nós tínhamos, a situação que nós estávamos e o perdão que nós recebemos dele. E quando nós entendemos esse perdão, esta graça que vem sobre as nossas vidas, esse pagar de dívida, esse pagar de contas das nossas vidas, quando nós entendemos isso, então nós conseguimos amar o nosso Senhor, nós conseguimos ser gratos ao nosso Senhor, nós conseguimos reconhecer que sem Ele nós estávamos perdidos. O problema dos nossos dias
é que as pessoas acham, mas aquela pessoa que era ex-drogado, ex-viciado, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê, ela sim tem motivos para agradecer ao Senhor, porque afinal de contas ela estava perdida no mundo, neste mundão. Mas não, querido. Como nós falamos, todos nós estávamos perdidos e destinados ao inferno eterno. Então todos nós recebemos o perdão mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor. A todos os dias levantar da nossa cama e dizer, Senhor, obrigado. Porque se não fosse a tua graça, se não fosse o teu perdão, eu não estaria vivo hoje. Quantos já receberam o perdão do Senhor aqui? Por gentileza. Dá uma glória a Deus, querido. Aleluia. Só quem sabe de onde Deus nos tirou, querido, pode reconhecer a gratidão que merece dar a Ele. Só quem sabe de onde Deus te tirou, querido. Só quem sabe. A vida que nós tínhamos antes de conhecer é que pode reconhecer ao Senhor. Mas da mesma forma que nós recebemos esse perdão, o Senhor diz, ei, agora olha para o seu irmão e perdoe ele também. Ele vai pecar contra você, você também vai pecar contra ele. Mas assim como eu fiz com você, tive misericórdia, estendi a mão, assim faça da mesma forma. Olha aqui para mim, querido. O perdão na Bíblia, querido, é um assunto muito sério. O perdão no reino dos céus é um assunto muito sério. Porque a Bíblia está dizendo, olha só o que Jesus diz, as palavras de Cristo, não são minhas palavras. Ele diz assim, se você vir trazer uma oferta ao altar, e você lembra que o seu irmão pecou contra você, não faça nada. Deixa a sua oferta, vai primeiro acertar as coisas, as contas com o teu irmão. Aí depois você vem e entrega a tua oferta. Jesus também disse, se vocês não perdoarem o seu próximo, eu também não vos perdoarei. Alguém está entendendo a seriedade desse assunto? Quando nós julgamos o nosso próximo, querido, quando nós não queremos perdoá-lo, quando nós exercemos juízo para o nosso próximo, apontamos o nosso dedo, não liberamos perdão, da mesma forma, nós recebemos juízo sobre a nossa vida. Porque a Bíblia diz que da medida que nós medimos, nós seremos medidos. À medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então tem muito crente que está reclamando da vida, mas minha vida não vai para frente, minha vida está acontecendo isso, é luta, é batalha, é deserto, é situação difícil. Mas às vezes é o crente que não está exercendo a misericórdia, não está exercendo perdão e está atraindo juízo sobre a sua vida. Tem muito crente, querido, reclamando da sua vida. Mas é um crente que precisa liberar perdão. Porque se ele não liberar perdão, ele está sendo juiz do seu próximo. E consequentemente ele está atraindo juízo sobre a sua vida. Tem muito crente que se orgulha de não tomar ceia. Você já viu isso não? Não, porque eu me examinei a mim mesmo. Eu me examinei a mim mesmo e eu olhei dentro do meu coração, do mais profundo do meu coração, e eu não sou digno de tomar a ceia. Aí passa, mês após mês, dia após dia, ele nunca toma ceia, porque ele nunca está certo com Deus. Ele nunca está digno diante de Deus. Deixa eu falar algo para você, querido. Ninguém é digno diante de Deus. Todos nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender de todo o coração. É liberar perdão para as pessoas que precisam ser liberadas. É resolver as situações. Nós precisamos resolver as coisas. E muitas vezes as pessoas se orgulham disso, de não tomar ceia. Nós estamos pecando igualmente. O Senhor nos chama para resolver as situações, resolver as coisas, querido. Por que muitas vezes a gente não quer resolver as coisas? Porque dói, porque machuca, porque não é fácil. Por que a gente não quer liberar perdão muitas vezes? Porque custará a nossa imagem, a nossa reputação. Mas o Senhor diz que é muito melhor que a gente construa uma reputação no céu do que na terra, querido. É muito melhor que nós construímos uma imagem dos céus perante o nosso Deus do que uma imagem na terra apenas. Mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão falar do meu nome? O que vão falar da minha pessoa?
Se eu for lá me humilhar, pedir perdão. Um grande erro que as pessoas pensam sobre o assunto de perdão, querido, é que o tempo apaga todas as coisas. Já ouviu essa frase, não? Parece uma filosofia de vida, né? Tempo apagará todas as coisas. Nome de filme. Ah, porque o tempo cura todas as doenças da alma. Mentira do capiroto. Mentira do cão. Isso é mentira. O tempo não apaga nada, querido. O tempo ele vai só piorar, ele vai necrosar o relacionamento. Tem casais que falam, mas o tempo vai nos unir. Com o tempo vai voltar o amor. Vai nada, vai criar um muro cada vez maior, até o ponto que você já não conhece mais com quem você casou. Por isso que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe passar um dia sem consertar as coisas, sem pedir perdão, sem se arrepender, sem resolver as situações. Não deixe. Porque Jesus sabe que se passar um dia, aí no outro dia nós também vamos querer pedir perdão. Aí, não dá hoje, deixa para amanhã, semana que vem, mês que vem, e quando você vê já tem um muro entre o relacionamento. Já está frio, já está gelado, já não há mais cumplicidade, já não há mais respeito. O mandamento de Deus é que sempre nós possamos acertar, tomar partida. O silêncio não é a voz do perdão. Quem cura as feridas não é o tempo, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem cura as tuas feridas e as minhas feridas, não é o tempo que vai passar. É quando nós liberamos perdão, deixamos o Espírito Santo derramar o bálsamo dele, o óleo dele sobre as nossas vidas. É isso que traz cura para os relacionamentos. Mateus 18:15 diz, ora, se o teu irmão pecar contra ti, e ele vai pecar, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Os irmãos vão pecar contra nós, querido. E nós também vamos pecar contra eles. Então, se nós estamos na igreja, dependendo dos nossos irmãos serem perfeitos, não pisarem na bola, deixa eu te dizer uma verdade aqui. Isso não vai acontecer, querido. Não existe uma organização perfeita, porque a partir do momento que eu coloquei meu pé ali, ela já deixou de ser perfeita. Ela já se tornou já. E ele continua, vai e o repreenda. Se ele pecar contra ti, vai e acerta as coisas com ele. Se ele te ouvir, você ganhou aquele irmão. Olha só que mensagem de Cristo. Se ele ouvir você, se vocês se acertarem, então você ganhou aquele irmão. A restituição do relacionamento é feita. O óleo de Cristo é colocado sobre aquele relacionamento. A cura, a transformação e a renovo. A direção de Deus sempre é para que nós consertemos as coisas. É para resolvermos. Esse dia eu estava meio chateado com meu sogro, minha sogra. Quem aqui chateia com o sogro e sogra, meu irmão? Ninguém de vocês. Vocês todos amam o sogro e sogra. Vocês são. Olha, ora por mim, querido. Ora por mim. Quem aqui que mora com sogro e sogra? Jesus amado. Deus nos dê força, irmão. Vitória em nome de Jesus. O que acontece? Nós amamos nossos sogros e sogras, mas os costumes às vezes é diferente ou não é? Talvez você está aqui com o teu sogro, o pessoal está com medo de levantar a tua mão, sei que você está com medo de levantar porque a tua sogra está aqui. A gente ama eles, mas eles têm uns costumes diferentes, tipo de entrar sem avisar, tipo de fazer algumas coisas assim, né? Esse dia eu estava bem chateado assim. Algumas coisas estavam acontecendo já há algum tempo, e aquilo começou no meu coração. E querido, o que eu falei? Acabei de falar. O perdão ele tem que ser uma marca natural do crente. O perdão ele tem que ser algo que flui naturalmente. Então quando acontece algo, naturalmente o Espírito Santo, opa! Não está certo isso aí não, filho. Isso aí está errado. Isso aí você tem que consertar. Acende aquela luz vermelha assim, é assim ou não é? E aí eu falei, Deus, é desse jeito mesmo. Desse jeito mesmo. Eu fui lá na casa do meu sogro, que era os fundos. Falei, sogro, vem aqui me dar um abraço, me perdoe. Me perdoe porque se eu tratei vocês de alguma forma mais ríspida. Me perdoe se eu tratei vocês mal, abracei minha sogra. Meu sogro já é mais durão, você já foi saindo. Não, tô tranquilo aí, pode. Tá perdoado, eu também me perdoe. Se eu fiz alguma coisa com você também,
falei, ai, obrigado. Sabe por quê, querido? Porque o perdão tem que fluir naturalmente das nossas vidas. Às vezes o Espírito Santo está alertando você há tempo, há anos, vai, se arrepende, vai, acerta as contas do teu irmão, e nós estamos protelando. Isso não é de Deus, querido. Nós precisamos resolver as situações. Você sabia que existem algumas situações, umas consequências para quem não perdoa? Quem não perdoa não pode orar. Você sabia disso? A Bíblia diz que o marido que trata mal a sua esposa, que é um cavalo da sua esposa, então nós vamos no encontro, que trata a sua esposa como um objeto, as orações dele são impedidas. Há consequências da falta de perdão. Quem não perdoa não pode ter comunhão com o corpo. Imagine você na ceia, a última ceia que Jesus estava com seus apóstolos, o João estava bravo com o Tiago. Estava sentado na mesa lá, mas estava de bico os dois. Não imaginou? Ah, mas o Tiago lá, é seu queridinho, mestre. Olha o João lá deitando no colo do mestre, ó, cheio de querer. Você imaginou uma cena dessa? Quem não libera perdão não pode fazer parte da comunhão. Quem não perdoa não pode ofertar. Como nós falamos aqui, primeiro tem que resolver as coisas. Tem que resolver os atritos, as situações. E por último, quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6 diz, e perdoa-nos as nossas dívidas. A oração do Pai Nosso tão linda que nós conhecemos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O assunto de perdão é muito forte, é muito sério. O próprio Jesus testifica dessas coisas. Eu quero passar rapidamente alguns pontos para você e para mim, de forma prática. Pedimos perdão para as pessoas. Primeiro ponto, procure o quanto antes a pessoa para se acertar com ela. Não procrastine. A primeira situação que nós precisamos aprender sobre o perdão, para praticar o perdão, é procure o quanto antes da pessoa. Não deixe para amanhã. Resolva as coisas o quanto antes. Não procrastine, não empurre com a barriga. Vai, e assim a primeira oportunidade, peça perdão às pessoas. Segundo princípio para nós praticarmos o perdão, independente do tamanho do erro, peça perdão. Tem pessoas que falam, mas foi só uma coisinha de nada. Foi só uma coisinha assim, não tem muita importância. Mas aquilo está no nosso coração. Independente do tamanho da circunstância, vá e peça perdão. Alguém disse certa vez, ninguém tropeça em montanhas, mas nós tropeçamos em pequenas pedras. São pequenas coisas que nós tropeçamos no dia a dia. Se nós não tomarmos cuidado, essas coisas derrubam a gente. É ou não é verdade? Às vezes é uma chateaçãozinha, é uma situação pequena, mas o Senhor nos pede, peça perdão, não deixe para amanhã. Terceiro ponto para nós pedirmos perdão, não se justifique, querido. Assuma o erro e ponto final. Eu digo que aquela pessoa que vai pedir perdão, mas ela começa primeiramente a se justificar de tudo. Não, mas eu errei por conta disso, eu errei porque aconteceu tal coisa, porque tal situação foi desse jeito, aconteceu assim, assim, assado. Ei, não se justifique. Peça perdão, vá direto ao ponto, vá direto ao assunto. Cara, eu errei contra você, me perdoa, meu irmão. Eu falei de forma grossa com você, eu te tratei mal. Desculpa que eu não vi você aquele dia, eu te tratei de uma forma que não deveria. Me perdoa. Sabe, sem justificações, sem muito mimimi. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: antes sede
um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Hernandes Dias Lopes, grande homem de Deus, diz assim: o perdão não é o requerimento da justiça, não é nós exigirmos a justiça, mas o perdão é o exercício da misericórdia. Perdão é o exercício da misericórdia, querido. Jesus disse certa vez: é para isso mesmo que eu vim, para destruir as obras do diabo. Quando nós liberamos perdão, quando nós conseguimos perdoar as pessoas, da mesma forma nós estamos aplicando a justiça de Cristo, estamos destruindo as obras do diabo contra as nossas vidas. Amém? O mundo está acostumado, querido, a transferir às outras pessoas aquilo que recebe. Olha aqui para mim. Só um pouquinho, queridos. Olha aqui para mim. As pessoas estão acostumadas a transferir às outras aquilo que elas recebem das outras pessoas. Uma pessoa que é amargurada, muitas vezes, ela recebeu palavras de maldição dos seus pais, da sua criação. Uma pessoa que se estressa facilmente, talvez o seu pai batia nela todos os dias, e essas pessoas vão crescendo assim dessa forma, e elas começam a expressar aquilo que elas receberam. Deixa eu dizer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração há esses dias. Alguns anos atrás eu fui curado da rejeição, querido. Eu fui criado sem pai, não tive meu pai presente, tive muitos problemas com isso. Me sentia excluído, me sentia rejeitado. Chegava na escola, achava que todo mundo estava rindo de mim, falando de mim, me sentia excluído. A única coisa que eu queria era me isolar do mundo. E para a glória de Deus, Ele me curou alguns anos atrás. Ele me fez lembrar de situações na minha memória que eu até tinha esquecido. E Ele falou: hoje eu estou te curando, meu filho. E eu liberei perdão para o meu pai. Passaram-se alguns anos. Para a glória de Deus, não me afeta mais a ausência do meu pai. E nós começamos a conversar com a liderança de jovens. E nós falamos: vamos fazer um culto de pais e filhos aqui. Eu sei que era feito alguns anos atrás pelo pastor Fernandinho. Glória a Deus por isso. Nós queremos fazer isso novamente. Um tempo de um culto onde os filhos podem trazer os pais, receber uma palavra de cura, de bênção, de ministração para a família. E eu comecei a meditar sobre esse assunto no meu carro, dirigindo. Deus, o que o Senhor quer ministrar sobre paternidade na minha vida? E para quem não sabe, aqui eu tenho um filho especial. E o Senhor começou a ministrar no meu coração coisas que há 2 anos, quando meu filho nasceu atrás, eu não tinha entendido ainda. Embora eu confiava no Senhor, eu não tinha entendido. Deus não tinha falado algumas coisas claramente para mim. Por que do Isaac, filho especial? O Espírito Santo ali começou a falar no carro, e eu dirigindo. E ele disse: filho, você não teve a oportunidade de ter um pai presente, que te desse atenção na sua vida. Mas eu permiti que você tivesse um filho especial, para que você aprendesse a ser um pai que desse atenção para ele. Você não teve um pai presente nas suas reuniões de escola, para pegar o seu boletim, para te buscar na saída da escola, para te levar, para te proteger, como os meninos vinham catar você na saída. Você não teve um pai desse jeito. Mas eu permiti que você tivesse um filho especial, porque eu quero que você aprenda a ser um pai que vai transferir amor, cuidado para ele, proteção para ele. Eu quero ensinar você, meu filho, que você não precisa transferir aquilo que você recebeu para a sua geração. Você não precisa transferir às outras pessoas aquilo que você recebeu dos seus pais. Talvez você está aqui, querido, e você apenas recebeu palavras de morte na sua vida. Palavras de que você não valia nada, de que você não prestava, de que você seria igual ao meu pai, um bêbado, não Zé Ninguém, que você não conseguiria estudar, você não daria certo na vida. Mas deixa eu dizer algo para você: o perdão de Deus está disponível para a nossa vida. Ele nos justifica e Ele nos restaura e coloca a gente na posição de filhos. E hoje eu e você não precisamos transferir isso para as outras pessoas. Você não precisa transferir rancor. Você não precisa transferir ódio para as outras pessoas. Você não precisa transferir amargura, falta de perdão. Mas o Senhor nos chama para sermos uma igreja que transfere amor,
transfere misericórdia, que transfere perdão para as outras pessoas. Nós somos chamados para ser uma geração de dispenseiros de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, querido. Paulo disse a um dos seus filhos na fé: e não vos canseis de fazer o bem. Sabe por que ele fala isso? Porque fazer o bem cansa. Uma hora cansa de fazer o bem, mas Paulo fala: não se canse, meu filho, continua, sirva, como Jesus disse: se te pedirem uma face, ofereça a outra, se te pedirem para andar uma milha com ele, ande duas, ande três, não desista das pessoas, ame, sirva, libere perdão. Nós somos um povo diferente por isso, querido. Nós somos chamados a perdoar. Tem muito crente que está escondido atrás de ministério, atrás de cargos, atrás de situações que ninguém vê, mas aqui dentro tem mágoa contra o irmão, tem mágoa contra o pai, contra o avô que morreu há anos. E o Senhor te chama hoje: meu filho, eu liberei perdão sobre você. Libere perdão sobre as pessoas. Libere perdão sobre as vidas. Libere perdão sobre o seu filho que te machuca. Libere perdão para sua esposa que te machucou. Para o seu marido que te machuca todos os dias. Libere perdão. Porque a Bíblia diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Feche seus olhos, amados. Eu não sei se talvez o Espírito Santo tocou no seu coração com relação a este tema. Talvez até você diga: para mim está tudo bem, cara, meu coração está tranquilo, eu não tenho dificuldade para perdoar. Mas sabe, querido, muitas vezes, ao ser contrariado, muitas vezes numa situação, uma resposta meio ríspida, a gente é o primeiro a se chatear com as pessoas. Não, mas eu não odeio meu irmão, mas eu também não quero estar junto com ele. Eu também não quero nem sequer chamar ele para vir na minha casa. Muitas vezes está enrustido no nosso coração uma falta de perdão e nós estamos nos enganando a nós mesmos. Eu gostaria que nessa noite chamar você que quer desenvolver perdão na sua vida. Você que acha que precisa desenvolver esse princípio do reino de Deus, que é o perdão na sua vida. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu gostaria que você viesse aqui. Se você deseja crescer nesse princípio de perdão, se você deseja crescer, amadurecer neste princípio, assim como eu, você, homem ou mulher ou jovem, você que se magoou facilmente, você que alguém fala A, você fala B, você odeia, você não consegue conter-se, você que não consegue controlar as suas atitudes no trânsito. Eu quero convidar você a se colocar aqui à frente para nós adorar. Tu és real. Totalmente.
a esquecer as falhas dos nossos irmãos para conosco. Nós queremos liberar perdão, Pai. Nós queremos crescer nesse princípio, em maturidade, Senhor, diante do Senhor. Nós queremos ser maduros, Senhor, perdoadores, Pai, despenseiros de misericórdia, despenseiros de amor, despenseiros, Senhor, de longanimidade, Pai. Nós queremos ser esses homens e mulheres diante do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, nos auxilie nessa tarefa. Nós sabemos que não é fácil, Pai, perdoar, principalmente quando o Senhor nos maltratam, fazem coisas contra nós de forma injusta, Pai, não é fácil. Mas também eu sei, Pai, que não foi fácil meu filho morrer na cruz do Calvário. Eu sei que não foi fácil passar por aquela dor. Eu sei que não foi fácil levar sobre ele o castigo que estava proposto a mim. E dessa mesma forma, nós queremos ter essa, Senhor, ousadia, essa prontidão em perdoar, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai falando com o Senhor, querido. Abre os seus lábios, eu não conheço o seu coração. Eu não conheço a sua dificuldade, querido. Eu não sou ninguém. Mas o Espírito Santo está aqui, ele ouve a sua voz. Ele escuta o seu coração, ele esquadrinha o seu coração. Diga para ele qual a sua dificuldade, Jesus. Eu gostaria de saber nesta noite, querido, e te fazer um convite. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você que talvez olha para você e você ainda não experimentou deste perdão genuíno para a sua alma. Você que não experimentou deste perdão tão grande, tão tremendo sobre a sua vida. E nessa noite você gostaria de ser perdoado pelo Pai. Você gostaria de entregar a sua vida a Ele. Levante uma de suas mãos que nós queremos orar contigo, querido. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nesta noite. Levante uma de suas mãos e nós queremos orar com você. Você que não tem certeza da sua salvação, querido. Você que não tem certeza se foi perdoado por Deus. Você não tem certeza se ao sair daqui você é um crente salvo que passará a eternidade com o Senhor. Essa é a chance de nós nos entregarmos a Ele. Levante uma de suas mãos e nós queremos orar com você, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que já entregou a sua vida para o Senhor, mas por alguma razão você tem andado longe dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer renovar sua aliança com Ele, você quer liberar perdão para pessoas, você entendeu que precisa ser misericordioso, perdoador, e quer renovar sua aliança. Levante uma de suas mãos, nós vamos orar com você. Aleluia! Glória a Deus! Abraço! Glória a Deus! Aleluia! 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 Aqui! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, essa é a sua oportunidade, querido. Palavra de glória a Deus, nós temos uma jovem aqui. Essa é a sua oportunidade, querido, de se entregar para o Senhor verdadeiramente, de reconhecer ao Senhor como seu Cristo. Mas alguém gostaria de entregar-se a Ele, ou de renovar sua aliança com Ele? Levante a sua mão, não perca. Glória a Deus! Aleluia! 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 Jesus.
manifesta no céu, queridos. Glórias a Deus. Existe mais alguém ainda, querido, que gostaria de entregar ao seu Senhor? Essa é a sua oportunidade. Depois é sua mão. Existe mais alguém? E nós já vamos encerrar. Nos perdoe um pouco o horário. Nós passamos um pouco. Existe mais alguém que gostaria de entregar-se ao Senhor e experimentar esse perdão maravilhoso? Aleluia. Amém. Você que levantou a sua mão, querido, que entregou-se ao Senhor. Aqui à minha direita tem a Annelise. Ali, ó, com a mão levantada, você pode estar se dirigindo ali, querido. Eles querem anotar o seu nome, eles querem orar com você. Por gentileza, você que aceitou a Cristo, se reconciliou, à minha direita naquela sala, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus.